Bom, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai tratar da obra Alguma Poesia, do escritor modernista Carlos Drummond de Andrade. Esse é um livro de poemas que está na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. A gente vai começar falando a respeito do autor, depois da primeira geração modernista, também conhecida como fase heróica. Vamos tratar de algumas características, de algumas temáticas dessa obra. E, por fim, eu vou deixar a análise daqueles poemas que eu julgo mais importantes. Então, Carlos Drummond de Andrade é um poeta mineiro, nascido em Itabira. Ele entrou em contato com Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que é a galerinha da primeira geração modernista. Inclusive, é para o Mário de Andrade que ele vai dedicar o livro Alguma Poesia. Ele fundou a chamada A Revista, que ajudou a difundir o modernismo em Minas Gerais. E o seu poema, No Meio do Caminho, ele foi publicado na Revista de Antropofagia e foi alvo de inúmeras críticas, de várias polêmicas. Até mesmo pela construção desse poema, como a gente vai ver depois. Ele é feito a partir de vários quiasmos, de vários zigue-zagues, de vários vai e vem, tá bom? Em 1930 é a data de publicação do Alguma Poesia, que é o seu primeiro livro. A reunião dos versos que havia produzido desde 1925. Então a gente precisa tomar cuidado, porque por mais que o Drummond por mais que ele costume ser colocado dentro da segunda fase do modernismo, o seu primeiro livro ele bebe muito das águas da primeira geração, tá? É natural que, como ele viveu durante quase um século, a sua escrita tenha se modificado ao longo do tempo. Então a gente tem basicamente 3 etapas da produção literária desse autor. A primeira delas, ele se influencia bastante pela primeira geração modernista, como é o caso do livro Alguma Poesia. Na segunda fase, a gente vai ver um Drummond mais panfletário, mais crítico, mais politizado, como, por exemplo, com os livros Sentimento de Mundo e A Rosa do Povo. E já na terceira fase, vai haver a recuperação da forma clássica. Estou falando aqui do soneto, por exemplo. E essa terceira fase, essa terceira etapa, ela pode ser representada pelo livro Claro Enigma, que não é mais cobrado pela FUVEST. De qualquer forma, aqui a gente vai focar mais na primeira geração, na primeira fase, na primeira etapa do modernismo, porque foi aquela que influenciou o livro Alguma Poesia. Por fim, ele vai falecer em 1987, no Rio de Janeiro. Aqui o poema No Meio do Caminho, publicado na Revista de Antropofagia. E como eu disse, ele foi alvo de inúmeras críticas, tanto elogiosas quanto não, E todos esses comentários a respeito do poema foram organizados em uma verdadeira biografia, como vocês veem aqui na imagem da direita. Então, o livro Alguma Poesia, ele é caracterizado por um certo individualismo, que é uma característica da fase heróica, da primeira geração. No entanto, existe um poema que foge a essa regra. Eu estou falando aqui do poema Outubro de 1930. Aqui a gente já tem o embrião daquele Drummond que teria o seu auge na sua segunda etapa da sua produção literária. Aqui a gente tem o germe do Drummond, que teria o seu auge em livros como A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo, que é aquele Drummond mais politizado, mais crítico, tá? Porque nesse poema, contido em Alguma Poesia, ele vai tratar de um acontecimento contemporâneo, que é a chamada Revolução de 30, da qual o Drummond ele também participa, É um texto escrito em prosa e verso. Isso é uma característica da primeira geração, Essa fusão entre gêneros diferentes. Enfim, ele constitui realmente uma exceção, dentro do livro Alguma Poesia. Ok, gente? É o prenúncio
desse Drummond mais panfletário, né, mais politizado. Vamos falar então sobre a primeira geração modernista, quais características a definem, né? Então, a primeira fase do modernismo no Brasil tem início com a Semana de Arte Moderna, em 1922. E algumas características dessa primeira fase é a liberdade de criação, a experimentação estética, o rompimento com o passado, né, com a chamada arte passadista. Então, eles queriam se afastar de algumas correntes artísticas, como, por exemplo, o parnasianismo, o simbolismo, né? Eles queriam romper com o passado. Eles buscavam a independência mental brasileira e os temas da primeira geração não são aqueles temas grandiosos, como era de costume dos poetas do país. Agora a gente vai ter a introdução de temáticas prosaicas, ou seja, do cotidiano, né? Temas comuns, do dia a dia. A linguagem é coloquial, muitas vezes a gente verifica nesses textos a transgressão à norma culta, ou seja, a gente vai ter vários erros de gramática nesses textos, que são propositais, como a gente vai ver. E existe também um uso muito intenso do humor e da ironia, né? Os chamados poemas piada, por exemplo. Aqui uma foto, né, da Semana de Arte Moderna, da qual participaram Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, etc. Mais algumas características. Então, a gente vai ter a incorporação do vocabulário e sintaxe nacionais. Eles queriam criar uma arte genuinamente nacional, né, que dizesse respeito à pátria e, portanto, se afastando daqueles modelos estrangeiros, né. As temáticas também vão ser nacionais, vai haver o rompimento dos limites entre os gêneros, como eu já disse anteriormente para vocês. Eles vão criar poemas piada, que são poemas geralmente curtos e que contêm humor, contêm ironia, podem conter uma crítica social também. Os chamados poemas pílula, que são poemas bastante curtos, né? A gente também vai ver alguns exemplos. Eles se utilizavam nos versos livres, ou seja, sem uma métrica regular, versos brancos, sem rima, e a metalinguagem é uma função da linguagem bastante utilizada. Então, eles escreviam, por exemplo, sobre o ato de escrever. Isso é se utilizar da metalinguagem. E aqui, talvez a informação mais importante dessa aula, Alguma Poesia é um livro escrito sob a égide do primeiro movimento modernista, né? Ele bebe da fonte da primeira geração modernista, também chamada de fase heróica. Então, a obra toda do Drummond, aqui eu não estou me referindo apenas a Alguma Poesia, mas também aos livros subsequentes. Então, em toda essa vasta produção literária do autor, a gente consegue distinguir basicamente 9 conjuntos temáticos, né? Então, o indivíduo, a terra natal, que é Itabira, Minas Gerais. Ele também vai falar bastante sobre a família, sobre a memória, sobre os amigos. Ele vai tecer, por vezes, uma crítica social. Ele fala sobre um amor que é bastante pé no chão, não é aquele amor idealizado, como a gente via no romantismo, por exemplo. Aqui em Drummond, a gente tem um amor prático, sem idealizações, cheio de desencontros, né? Cheio de idas e vindas e das decepções do mundo moderno. A metalinguagem também é uma temática do Drummond. Ele vai fazer experimentações com a língua portuguesa e, por fim, a gente tem, como nono tema, uma visão ou tentativa de visão da existência, que dialoga diretamente com a primeira temática. No caso específico de Alguma Poesia, ele escreve poemas com basicamente todos esses 9 conjuntos temáticos. O único que ficou de fora é o quarto, né? Então não vai haver em Alguma Poesia poemas sobre amizade, né? Poemas cuja temática é a amizade. No entanto, ele vai fazer poemas dedicados a amigos, tá? Então, por mais que não haja textos sobre a amizade, vai haver textos dedicados a amigos desse poeta mineiro. E aqui a gente tem uma divisão, né, de 42 dos 49 poemas
naquelas 8 categorias que eu mostrei no slide anterior, né? Então, por exemplo, a temática, o indivíduo, ela aparece nos poemas. Poema de Sete Faces, Também Já Fui Brasileiro, Europa, França e Bahia, Moça e Soldado, Música e Explicação. E aqui em negrito eu coloquei aqueles poemas que eu julgo mais importantes, aqueles que eu acho que tem mais chance de aparecer no seu vestibular, né? Então, a gente vai ler e analisar cada um deles na última parte dessa aula. Aqui, né, continua a divisão e 7 poemas, eles ficaram sobrando, porque eles não se enquadram perfeitamente em nenhuma das 8 categorias anteriores. Mas isso é apenas uma visão, né? Não é nada muito concreto. Ou seja, tem gente que pode até colocar cada um desses poemas em uma ou mais categorias, né? Tá certo, gente? Mas aqui eu coloquei que eles estão sobrando, eles não pertencem a nenhuma das categorias mencionadas, tá bom? Por exemplo, o poema Papai Noel às Avessas, ele vai falar sobre um Papai Noel que rouba presentes de crianças na noite. Então ele não se encaixa perfeitamente a esses conjuntos temáticos que eu acabei falando para vocês, tá bom? Eles desenvolvem temas diversos. Vamos fazer análise de alguns poemas, então, que eu acho mais importantes. A começar com o poema de Sete Faces. Por que Sete Faces? Porque vão ser 7 estrofes aparentemente desconectadas, né? Mas que na realidade são 7 diferentes faces, né? Diferentes faces de um indivíduo, ok? Portanto, esse poema ele é bastante influenciado pelo cubismo, em que a gente tem a quebra da perspectiva, né? Tá certo, gente? Um poema cubista, portanto. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma palavra francesa que quer dizer esquerdo e, por extensão, torto, desajeitado, desajustado ao mundo. Portanto, aqui a gente tem a imagem do poeta não como um ser grandioso, não como um ser iluminado, né? Mas como um torto, como uma pessoa desajustada, desajeitada, tá bom? É isso que diz a primeira estrofe. Na segunda a gente tem: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Aqui a gente tem a abordagem do desejo amoroso, né? Inclusive a gente tem uma figura de linguagem conhecida como metonímia, porque na verdade não são as casas que espiam os homens, são as pessoas dentro das casas. Então a metonímia é aquela figura de linguagem em que a gente usa o todo, ou melhor, que a gente usa a parte para se referir ao todo, né? Tá bom, gente? O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Percebam aqui que existe um desvio em relação à norma culta, porque não existe vírgula, né? E por que o poeta ele escreveu desse jeito? Justamente para remeter ao fato de que essas pernas estão muito próximas fisicamente mesmo, tá? No interior desse bonde. Então é por isso que não existe esse sinal de pontuação aqui nesse verso. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Então aquilo que eu disse, né? São 7 estrofes aparentemente desconexas entre si, né? Mas na realidade elas dizem respeito a esse indivíduo fragmentado, né, da modernidade. Então, continuando. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Aqui a gente tem uma temática também bastante cara ao modernismo, né, à contemporaneidade, que é esse indivíduo que se sente abandonado pela divindade, tá bom? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Aqui a gente tem, né, uma crítica àqueles poetas que cultuavam a forma, né, que escreviam poemas
formalmente perfeitos, com rimas, etc., né, com formas fixas. Enfim, a gente tem uma crítica a tudo isso, lembrando que esse é um livro que pode ser considerado um representante da primeira geração modernista, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Ou seja, esse caráter confessional, que pode ser visto nas estrofes anteriores, ele se deve ao fato de ser noite e ao fato de seu lírico estar embriagado, né? Ele bebeu conhaque, tá bom? Então é por isso que existe esse tom de confissão presente nas estrofes desse poema. Esse é o poema que abre o livro e, sendo assim, ele é bastante importante, tá bom, gente? Então, também é bastante interessante vocês entenderem o significado de Ghosh, né? Que aparece no poema de Sete Faces. Esse é aquele poema bastante polêmico, tá? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, acho que dá para entender, né, porque que no meio do caminho é tão polêmico, né? Porque é um poema basicamente construído a partir desse vai e vem, né? Inclusive, a gente vai ter uma figura de linguagem conhecida como quiasmo, que é o zigue-zague, né, gente? Visto, por exemplo, nesses dois versos, tá bom? É o famoso zigue-zague. E aqui a gente tem que a pedra é uma metáfora para os obstáculos da trajetória existencial desse sujeito lírico, desse sujeito poético. Inclusive, trata-se de um texto que dialoga com os clássicos. Por exemplo, dialoga com Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. E dialoga também com um poema do Olavo Bilac, que apresenta essa mesma estrutura, né, de vai e vem, tá bom? Então não é porque é um poema aparentemente simples que ele não tem um diálogo com os clássicos, ok? Cota zero. Esse é chamado poema pílula, tendo em vista o seu tamanho bastante reduzido. Stop. A vida parou, ou foi o automóvel. Ou seja, a vida se confunde com o automóvel, a vida se confunde com a máquina. Aqui a gente tem uma crítica ao fato de que cada vez mais a vida passa a depender da tecnologia, das máquinas. Ok, gente? Então, é um poema que permanece bastante atual, inclusive nos dias de hoje. Um exemplo de poema pílula. Anedota búlgara é um poema piada, então a gente vai ter o humor, né, sendo utilizado aqui para fazer uma crítica social. Era uma vez um czar naturalista. Czar é um soberano búlgaro ou sérvio, né, ou russo. E naturalista é amante da natureza, que caçava homens, né, esse czar caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Ou seja, aqui a gente tem uma quebra da expectativa, uma subversão da expectativa, o que gera humor. Porque esse governante super sanguinário, super violento, que caçava homens, ao final ele surpreende por achar uma barbaridade o fato de se caçar aves e insetos, tá? Então, uma crítica a esses líderes, né, de Estado que são super sanguinários, como, por exemplo, o Putin, né, gente? Como a gente está vendo nesses acontecimentos recentes, ok? Então, um poema piada. Um momento. Toada do Amor. Esse é um poema que fala, né, sobre o amor, obviamente, aquela concepção amorosa do Drummond, ou seja, aquele amor que não é idealizado, né? É um amor cheio de desencontros, é um amor pé no chão, é um amor do mundo concreto. E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Reparem de novo que a gente não tem a vírgula, né? E isso se deve ao fato de que essas ações, né, a de brigar e de perdoar, elas acontecem de forma quase que simultânea, né? Tudo é muito rápido. É por isso que
não existe tal sinal de pontuação. Não se deve xingar a vida, a gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. As formas pelas quais o amado, ele é chamado, né? Então, por exemplo, quando se está bravo com a pessoa amada, a gente chama de cachorro, de bandido, né? E trem também é uma forma de se referir à pessoa amada, né? Principalmente em Minas Gerais. Vamos lembrar que o Drummond é um autor mineiro. Mas se não fosse ele, também, que graça que a vida tinha. Mariquita da Calpito, no teu pito está o infinito. Pito, fazendo referência a cachimbo, tá bom, gente? Então, mais um poema para vocês. Quadrilha também trata dessa concepção drummondiana de amor, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aqui a gente tem uma crítica à instituição do casamento, porque a única que se casa é a Lili, que justamente não amava ninguém, e ela se casa com uma pessoa que é referida no poema por meio do seu sobrenome, ou seja, é como se o casamento fosse um contrato, né? Porque é assim que aparecem os nomes, né? Enfim, é uma forma bastante... Como que eu posso dizer? É como se fosse o nome de uma empresa, né? Aqui, o J. Pinto Fernandes. Então, a gente verifica uma crítica ao casamento, né? Uma crítica a essa instituição, tá bom? Amor não corresponde a casamento necessariamente. É isso que o poema está dizendo. Aqui, o mesmo poema para vocês, de forma mais ilustrada, né? Infância, tá? Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo, ou seja, costurando. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Robinson Crusoe é um romance de aventura do Daniel Defoe, né? O Robinson Crusoe, ele teria naufragado. E aí ele, enfim... ele... é uma história de sobrevivência, né? No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cosendo, costurando, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda, e eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Aqui a gente tem o eu lírico contando a sua vida, né? Que é uma vida bastante simples, certo? E aí ele surpreende na última estrofe, dizendo que essa simplicidade, ela é mais bonita, inclusive, que a história do Robinson Crusoe, tá bom, gente? Então aqui está sendo descrita uma vida no campo, né? Uma vida bastante monótona, até eu diria. Cidadezinha Qualquer é um poema que pode se referir a basicamente qualquer cidade de qualquer estado do Brasil. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. De novo, a gente tem a descrição de uma vida monótona, né? E isso é constantemente referido no poema. A gente tem até a repetição de uma mesma estrutura, né? Percebam que aqui a gente só tem a mudança do sujeito, né? Aqui o sujeito do verso é um homem, um cachorro e um burro. Então a gente tem um nivelamento do homem em relação aos animais. É como se o homem, né? Como se o ser humano ele pudesse ser comparado a um cachorro ou a um burro. E aqui a gente tem uma inversão que é justamente para destacar o fato dessa vida se dar de forma lenta, né? Tudo bem, gente? E no último verso a gente tem talvez um elogio
a vida nas cidades, né? Uma vida mais veloz, diferente daquela que foi descrita na estrofe anterior, tá bom? Aqui a gente tem uma apologia à vida, à corrida das cidades, tá? Das grandes cidades. Perfeito, gente? Então, com isso eu termino a aula sobre alguma poesia. Se vocês tiverem dúvidas, aqui meu e-mail, aqui meu WhatsApp. E bons estudos para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.